Vem cá, você acreditaria na história de que um parto de uma anã, de um casal de anões, no caso, pararia toda uma ala de um hospital por mais de 24 horas? Você acreditaria que três pessoas confundiriam uma pessoa com deficiência, já conhecida aqui na cidade como Mudinho, com um extraterrestre? E por fim, você acreditaria que os caminhões do exército tinham que vir exatamente para Varginha para fazer suas revisões? Então, se você disse não para todas ou simplesmente para uma dessas respostas, eu acho que você deve ter começado a ficar desconfiado, assim como eu fiquei, e resolvi tirar essa desconfiança vindo aqui para Varginha. Bora conhecer um pouco dessa cidade e dessa história que aconteceu lá em 1996? Antes de falar sobre essas imprecisões aí, inconsistências dos relatórios oficiais, eu acho que é interessante a gente relembrar um pouco o caso Varginha em si, né? Tudo começou quando um casal, numa propriedade rural distante ali de 10 quilômetros da cidade de Varginha, avistou na madrugada ali de 20 de janeiro uma nave acinzentada, o que seria, né? Uma nave acinzentada voando baixo e com bastante fumaça clara. Oralina Augusto de Freitas e Eurico Rodrigo de Freitas relataram na época e continuam relatando até hoje que eles acordaram com o barulho do gado, abriram a janela e viram essa suposta nave que teria o tamanho de um micro-ônibus. Na manhã daquele mesmo sábado, alguns moradores do bairro Jardim Andere acionaram o corpo de bombeiros para capturar um animal. Essa primeira criatura aí teria sido vista em terrenos baldios que teriam ali no Jardim Andere, que a gente passou e fez até uma filmagem desse matagal, né, onde teriam sido vistas essas criaturas aí, essa criatura aí logo pela manhã. E curiosamente ou não, né, uma boa parte desses terrenos aí encontram-se todos murados agora. E essa criatura aí teria sido levada ali para Eza de Três Corações. Não houve uma confirmação oficial, é claro, ali por parte do exército de que teria acontecido essa movimentação. Na tarde daquele mesmo dia, duas irmãs e uma amiga, as irmãs Liliane Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva, junto com a amiga Cátia Andrade Xavier, disseram que viram um ser estranho, né, a princípio, em um terreno baldio ali no próprio bairro Jardim Andere. Esse terreno a gente visitou, hoje ele se encontra murado e a gente não consegue vê-lo, né? Mas o que eu percebi aí do local é que ele continua gerando ali curiosidade em relação às pessoas. Bom, as três irmãs, elas disseram que viram uma criatura agachada no canto do muro e essa criatura, ela teria grandes olhos, ela seria de verde para marrom, assim, a pele dela, e que depois que elas saíram, elas retornaram, né, foram atrás de relatar isso para outras pessoas, retornaram, e quando chegaram ao local, a criatura já não estava mais ali, mas que havia um odor muito forte, mais ou menos como um odor de enxofre, no local onde ela estava. Posteriormente, outro fato que aconteceu, né, que teria acontecido e gera bastante suspeita aí em relação ao que realmente teria acontecido, é que nessa mesma rua, um pouco para baixo, há um cruzamento aí de 3 ou 4 ruas, que a gente também teve no local, e nesse exato cruzamento, o policial militar Marcos Eli Xerezi teria praticamente como atropelado um ser, descido do carro, estava chovendo muito ali naquele dia, descido do carro, pego esse ser, colocado embaixo ali do seu braço e levado até o hospital regional aqui de Varginha. No hospital foram fechadas algumas alas e a gente vai ver para frente o que aconteceu em relação à justificativa desse fechamento. Em relação ao policial Marcos, o que você tem de notícia é que ele veio a ser internado logo após, mas que
nada aparecia em seus exames, em que pese ele tivesse ali um quadro de imunodeficiência grave, né? Mas que não tinha uma justificativa. Ele tinha, sim, um ferimento pequeno na axila, mas que já estava em fase de cicatrização, e os médicos não sabiam explicar o que ele tinha, e ele acabou vindo a óbito logo na sequência. Outro fator que ocorreu na época é que uma senhora que estava no zoológico ali, próximo ao zoológico municipal, teria avistado uma criatura perto do zoológico. E depois desse avistamento, né, dessa criatura, que inclusive, como descrito pela senhora, estava com um capacete, depois desse avistamento, vários animais do zoológico acabaram morrendo, né, falecendo, e não se chegou aí a uma conclusão sobre qual era a causa-mortes desses animais. A única coisa que se tinha em comum entre eles era um enegrecimento ali da região estomacal. E esse enegrecimento não foi explicado por causa alguma ali pelos médicos veterinários à época. Um inquérito militar ele foi aberto, os militares que foram ouvidos negaram ter falado com os ufólogos, mas há entrevistas aí, inclusive de militares com ufólogos que foram ao ar, inclusive na Discovery Channel. Feito esse breve relatório aqui, bora analisar um pouco as minúcias aí do caso e as justificativas trazidas pelo Exército e pelas fontes oficiais à época. Mas, antes disso, eu vou aproveitar que eu estou embaixo aqui da nave espacial de Varginha, quase sendo abduzido, para pedir aí para vocês deixarem o like no vídeo, deixarem um comentário aí para mim, para que digam o que eu posso melhorar, tragam sugestões aí de temas, de assuntos, e também compartilhem aí com seus amigos e familiares. Só com essa força aí de vocês, a gente vai seguir o projeto aí e gravar cada vez mais histórias para compartilhar. Esse aqui ao meu lado é o Memorial do ET. Sim, a cidade de Varginha ainda capitaliza e muito sobre essa história que aconteceu há quase 30 anos, lá no início do ano de 1996. Eu vou confessar para vocês que eu sempre fui bastante cético em relação a isso, até porque do que eu tinha de crença até então, se fosse para os ETs terem aparecido, eles já teriam aparecido muito antes, e se eles fossem vir agora para a Terra, eles não teriam muito o que fazer, até porque a humanidade já está se destruindo por completo, sem a necessidade de qualquer auxílio deles, né? Estudando aqui um pouco a história do caso do ET de Varginha, o que me fez ficar um pouco com o pé atrás aí, com a pulga atrás da orelha, foi o fato de que as justificativas dadas pelo Exército nos relatórios oficiais e entrevistas da época em relação aos acontecimentos que se passaram, que se sucederam aqui, ali no início de 1996, foram justificativas muito, mas muito difíceis de acreditar, né? A primeira delas, que a gente tem conhecimento, que a gente destaca, é em relação ao porquê de os hospitais aqui da região, especialmente o hospital regional e o hospital da Unimed, terem sido isolados aí por um período de 2 dias, basicamente, e por que havia um entra e sai ali de caminhões do exército desse hospital. A justificativa dada em entrevista para o Discovery Channel à época, por um militar, foi a de que havia um casal de anões que estavam esperando um bebê, e esse parto ele ia movimentar muito a cidade, porque era um bebê que ia nascer com deformidades ali, ia ser um ser meio esquisito, meio estranho, e para não assustar a população eles resolveram fechar uma ala inteira do hospital e isolar o hospital. A segunda justificativa foi em relação ao avistamento desse ET em um dos bairros aqui da cidade por 3 irmãs. Basicamente a justificativa dos militares foi de que essas irmãs viram, na verdade, um personagem conhecido aqui da cidade, que era chamado por Mudinho, e esse tal de Mudinho, ele era uma pessoa com deficiência e ele costumava andar meio agachado, né, em um canto, e vivia ali pelas ruas e tal, e que essas irmãs, na verdade, teriam visto esse cidadão. Sendo que as irmãs, posteriormente, após esse relatório, afirmaram aí com veemência de que não era o tal do Mudinho, que elas conheciam o Mudinho, que não era isso que elas tinham visto. O terceiro ponto que chama atenção é que houve naqueles dias ali
grande movimentação aqui de caminhões do exército na cidade, e a desculpa para essa movimentação foi a de que esses caminhões tinham sido trazidos justamente aqui para Varginha para fazer revisões periódicas, revisões habituais. Contudo, a primeira movimentação foi vista num sábado, e nesse sábado, em específico, a revenda que fazia as revisões, que eles alegaram que levaram os caminhões, né, trouxeram até notas posteriormente, estava fechada, exatamente nesse dia que os caminhões foram vistos andando por aqui, em comboio. Tá, Maurício, então você está querendo dizer que essa história ela é 100% verdadeira, aconteceu, a nave caiu aqui perto, o casalzinho de idosos que viu essa nave caindo estava falando a verdade, que moravam no interior, que ah, todas as evidências confirmam que esses ETs saíram da nave, etc. Não, pera lá. O que eu estou querendo dizer é que, assim como a gente não consegue acreditar plenamente nessa história do ET de Varginha, nessa história de que realmente esses seres que estavam aqui eram extraterrestres, etc., a gente também não consegue acreditar aí de uma maneira 100% nas versões trazidas oficialmente, né, tanto pelo exército quanto pelo governo. E isso se agrava com o fato de que, quando os pesquisadores vão atrás de novos documentos a respeito disso, a resposta sempre é a mesma, no sentido de que não existem documentos, de que não se sabe o que foi feito com esses documentos e etc. O que se tem de notícia, né, na época daqui da região é que várias coisas estranhas aconteceram naquele meio tempo em relação à cidade aqui de Varginha. Outro ponto que chama atenção em toda essa história foi o fato de que a mãe das três irmãs, ela afirmou que umas pessoas estranhas apareceram na sua residência dias após, ameaçando-a, tentando comprá-la, para que as irmãs não falassem mais no assunto, para que isso não fosse trazido à mídia, ou então até para que as irmãs apresentassem uma nova versão, dizendo que não era um ET e etc. Há também fontes que dizem que esse avistamento aí ele já havia sido previsto pelo setor de segurança ali do governo americano, que havia emitido alertas para o governo brasileiro no sentido de que havia um objeto estranho aqui na órbita da Terra e que esse objeto cairia exatamente aqui em Varginha. Agora, o porquê que esse objeto caiu exatamente aqui, ninguém sabe, né? Eu tenho alguns palpites no sentido mais pessoal aí, né? A gente tá numa região aqui muito mística, né? Varginha, Três Corações e São Tomé das Letras. São Tomé das Letras talvez seja a cidade mais mística aí das três, com várias cavernas, com a história de que há um caminho até o Machu Picchu, por baixo da terra e etc. Talvez seja até mais místico que essa história aqui do extraterrestre aqui em Varginha, né? Três Corações, o ET a gente conhece, né? Que é o nascimento do Pelé, né? Um extraterrestre aí nos campos do futebol. Se falam que o Messi é um ET, o que seria então do Pelé para sua época, né? E por fim, Varginha, que é mundialmente conhecida em razão desse episódio aí, que foi descrito como um episódio único aí na Terra em relação a contatos aí de terceiro grau entre seres humanos e extraterrestres. Olha, eu acredito que a mesma quantidade de vezes que eu respondo durante essa viagem se a Bozena existe, se ela é realmente de Pato Branco, etc., deve ser a quantidade de vezes que o pessoal aqui de Varginha deve responder sobre a existência do ET. Mas uma grande diferença que eu percebi aqui em Varginha é que, ao contrário de algumas cidades do Brasil que têm histórias que a gente sabe comprovadamente que são verdadeiras, como a história lá do Bacharel de Cananéia, por exemplo, a história do João Ramalho em São Vicente, e essas cidades elas não tratam essas histórias da maneira que deveriam, não atraem público em relação a essas histórias. Varginha, por outro lado, ela soube atrair o público em relação a essa história, mesmo a gente não tendo total certeza se isso realmente aconteceu ou não. E isso é um mérito da cidade, porque, dentre outras coisas, fez com que eu estivesse aqui hoje e fez com que vocês tivessem contato com esse vídeo e tivessem contato com algumas dessas dúvidas que pairam no ar a respeito dessa história. Além disso, Varginha consegue, agora aí com esse memorial do ET, despertar aí nas crianças um sentimento de curiosidade sobre aspectos que normalmente a gente não tem. São aspectos de astronomia, de ciência, e isso é um grande mérito aí de fazer com que a figura aí do ET fosse mais simpática, né? E levasse a cidade para todos os cantos aí do país. E aí, o que vocês acham?
o ET de Varginha realmente existiu? Essa história realmente é verdadeira? Aonde tem mais furos? Na história defendida ali pelas pessoas que presenciaram os extraterrestres ou na história contada pelos militares à época nos relatórios oficiais? Fica a dúvida aí para vocês. E é nesse sol de fim da tarde mineiro, muito bem acompanhado aqui do ETzinho, que eu agradeço vocês pela companhia nesse vídeo e me despeço pedindo novamente que vocês se inscrevam e acompanhem aí os próximos vídeos do canal. Valeu, pessoal, um abraço!